Vamos começar, acho que a gente já está com um atraso um pouquinho grande, era às 14, já são 14h40. Então, eu queria chamar a Fernanda Lopes, Bia Galli, que já está aqui na mesa, e a Maria Esther Vilela também. Tudo bem? Então, tudo bom. Para compor a mesa. Oi, tudo bem? Tudo bom? É um prazer para mim estar aqui. Passei a manhã inteira na Câmara dos Deputados, então, assim, estou aliviada de estar por aqui com vocês e ouvir. É confortável, estou me sentindo assim tão tranquila, né? Eu estava sozinha lá falando a favor do aborto. Só eu, gente, só estava eu, só eu. A ANADEP não estava, só estão todos contra mim. Então, agora nós vamos debater assuntos: acesso à informação, acesso a métodos anticoncepcionais, flexibilização das hipóteses legais de interrupção da gravidez, garantia da atenção integral à saúde da mulher e mulher gestante, educação em sexualidade, estratégias de comunicação e apresentação da campanha Mais Direito, Menos Zika. Então, eu vou passar a palavra para a Fernanda Lopes, que é representante auxiliar do UNFPA, do Fundo de População da ONU, e para ela fazer a apresentação. Pronto, então, boa tarde a todas e todos que estão aqui conosco, boa tarde àquelas e àqueles que estarão nos vendo quando estiverem disponíveis as imagens e o registro desse evento. Quero agradecer à PFDC e ao MPU por essa oportunidade de estar discutindo sobre esse tema aqui durante todo o dia, mas que, na verdade, essa é uma das atividades que estamos realizando em parceria. Agradecer na pessoa da doutora Débora pela iniciativa, pela oportunidade e pela oportunidade de construção conjunta. O que nós vamos compartilhar agora é um pouco daquilo que nós temos construído numa parceria com diversas instituições, mas em especial com a sociedade civil organizada, num movimento de escuta qualificada, de ações de intervenção no campo, mas também numa lógica de qualificação da demanda e qualificação da oferta. A oferta de serviços, de informações, para garantir que os direitos das mulheres e os seus direitos sexuais e reprodutivos sejam exercidos de forma plena, ainda que num contexto de epidemia sanitária. Essa campanha, ela é o resultado desta construção coletiva, e ela foi elaborada, ela foi formulada tendo em vista aquilo que as mulheres vinham nos colocando, mulheres adultas, mulheres adolescentes, mulheres jovens, mas também profissionais e gestoras e gestores, em especial do serviço de saúde, sobre a necessidade de engajar, de informar esses sujeitos de direitos, mas também de construir um ambiente que fosse favorável à promoção dos seus direitos, em especial dos seus direitos sexuais, dos seus direitos reprodutivos. O Zika, como nós colocamos, e tem impactos sociais na vida das mulheres, na vida das suas famílias, comunitário, ela tinha alguns desafios colocados desde o primeiro momento. Um desafio que era o fato de que muitas mulheres, adolescentes e jovens não recebem aconselhamento adequado em relação à saúde sexual e reprodutiva, que essas pessoas não têm também muitas informações sobre os seus direitos, sobre os serviços disponíveis. Muitas mulheres em idade reprodutiva não desejam engravidar, mas acabam engravidando por razões diversas, quer seja desigualdade de gênero,
gênero, quer seja em função das desigualdades de gênero e do machismo e do patriarcalismo, as dificuldades para negociar sexo seguro ou mesmo a responsabilização única e exclusiva dela no que tange ao planejamento da vida reprodutiva. Outras querem engravidar ou estão grávidas, mas não conhecem os riscos relacionados à infecção pelo Zika vírus e vivem situações de preocupação, de pânico, de sofrimento psicológico. Poucas mulheres, poucos homens sabem que existe a transmissão sexual do vírus Zika. E alguns homens não se veem como corresponsáveis, tanto no planejamento da gravidez não planejada, quanto no cuidado com os filhos, com as filhas, incluindo aquelas filhas e filhos que têm deficiência. Mas, sobretudo, essa ação de comunicação, essa campanha, ela foi construída neste ambiente de muitas dúvidas relacionadas à infecção pelo vírus Zika e à incidência da microcefalia e outras malformações ligadas à síndrome congênita. E foram várias dúvidas coletadas no campo ao longo desses meses que nós trabalhamos, em especial em Pernambuco e na Bahia, em parceria com organizações da sociedade civil. Quais são as diferenças entre Zika, chikungunya e dengue? Se existe a possibilidade de transmissão pela amamentação? Quais são as outras doenças causadas pelo Aedes? Quais são as principais formas de prevenção? As grávidas podem usar repelente? Até quanto tempo após a gravidez se deve ter medo que a criança tenha microcefalia? Enfim, Zika é transmitida pelo sexo? Aqui não tem água todo dia, a gente tem que estocar. E aí? O que fazer nessa situação? Quem já foi infectado pelo vírus desenvolve imunidade contra a doença? Bom, essas eram as dúvidas que estavam e estão presentes ainda em algumas localidades. E nós também temos um contexto. Para além desse contexto de dúvidas, nós temos um contexto de demandas não atendidas em saúde sexual e reprodutiva. A Pesquisa Nacional de Demografia em Saúde, de 2006, ela nos apresenta dados relacionados à prevalência do uso de contraceptivos entre as mulheres em idade fértil, que é alta, na casa de 70%, mas nós temos uma demanda não atendida em saúde sexual e reprodutiva, em especial na contracepção, que pode variar entre 6% e 7,7% das mulheres em idade fértil. Isso significa que nós temos, de acordo com os dados de 2006, cerca de 3,5 milhões ou 4,2 milhões de mulheres em idade fértil que não tiveram as suas demandas atendidas em relação à contracepção. Destas mulheres que não tiveram a demanda atendida na contracepção, muitas são mulheres de 15 a 19 anos. E nessa faixa etária, daquelas que declararam não desejar a gravidez naquele momento, 16% já eram mães. Daquelas crianças, mas também de outras. E um outro item que é muito importante a gente pensar é que nessa faixa de 15 a 24 anos, nós temos uma fecundidade específica que corresponde a 53% da fecundidade total, da taxa de fecundidade total no país. Ou seja, são muitas as mulheres jovens, são muitas as adolescentes que estão engravidando e, de acordo com uma outra pesquisa, os dados preliminares de uma outra pesquisa do Ministério da Saúde,
que é a Pesquisa Nacional de Acesso aos Medicamentos, entre jovens de 15 a 19 anos, 13,2% das jovens que participaram dessa pesquisa nacional e que estavam jovens em idade reprodutiva de 15 a 19 anos e que não estavam grávidas, declararam que nunca tinham tido acesso aos medicamentos, em especial contraceptivos orais e injetáveis, em serviços de saúde, 13,2%. Na pesquisa Nascer no Brasil, que também é uma pesquisa oficial, é uma pesquisa do Ministério da Saúde, 44,6%, quase 50% das mulheres que participaram dessa pesquisa, das 24 mil mulheres, declararam que não queriam engravidar. E aquela pesquisa foi uma pesquisa sobre qualidade do cuidado no nascimento e no parto, né? Então, aquelas mulheres eram parturientes e 50% delas declarou que aquela gravidez não era nem desejada e nem planejada para aquele momento da vida delas. 25% queria esperar um pouco mais e 30% tampouco queria engravidar. Então, esse contexto, para além daquelas dúvidas, aqueles desafios que estavam colocados, nos fizeram também ir construindo essa massa crítica e essa possibilidade de dialogar, de comunicar para as mulheres em idade reprodutiva, com uma atenção especial para adolescentes e jovens que trabalham e trabalham em municípios, em territórios localizados em contexto de vulnerabilidade socioambiental, mas também, no início, comunicando prioritariamente nas localidades onde havia uma maior incidência do Zika e das malformações congênitas ligadas ao Zika. Nessa ação de comunicação, de engajamento comunitário, para além desta priorização para as mulheres jovens, entre as mulheres em idade reprodutiva, também uma preocupação com mulheres afrodescendentes, com homens afrodescendentes, com famílias afrodescendentes. Até o dia 12 de novembro, tinham sido... dos casos que foram notificados, 60% estava concentrado no Nordeste. 60% das notificações estavam no Nordeste e 78% dos casos confirmados estavam nessa região. Em Pernambuco, estão concentrados cerca de 21,4% dos casos. E das mães cujos casos de microcefalia foram confirmados, 68% destas mães são autodeclaradas pardas, 7% destas mães são autodeclaradas pretas, só em Pernambuco. E hoje pela manhã, a Ana Carolina nos mostrou que 55,8% no Brasil dos casos eram de mulheres pardas, 7% de mulheres pretas, ou seja, mais de quase 64% de mulheres no Brasil como um todo, mulheres afetadas pelo Zika, são mulheres negras, sejam pretas, sejam pardas. E estas evidências de que o ato de priorizar a juventude faz todo sentido nesta ação, a gente trouxe algumas ilustrações que são a fala do campo, a fala de jovens que participaram conosco em Salvador pela rede Reprotai, por exemplo. Aqui a fala é da coordenadora do projeto Comunica Salvador. As ONGs que estiveram conosco
nessa iniciativa, ao longo desses meses, em 2016, cada uma construiu uma estratégia de aproximação com a comunidade. Vera Baroni nos contou sobre o processo de formação de mulheres que fazem parte de comunidades afro-religiosas e que se constituíram como multiplicadoras e trabalharam em 5 municípios de Pernambuco. Em Salvador, com a Reprotai, trabalharam toda a área do subúrbio ferroviário, que é bastante grande, e o projeto lá estava focado em comunicação, em rádios comunitárias e em ações de mobilização na comunidade, de crianças, de adultos, de idosos, de jovens. A juventude se envolveu nessa causa que afeta a mulher. Eles têm uma perspectiva inovadora sobre como dar resposta a essa necessidade, por meio a que os direitos das mulheres sejam respeitados. E não é somente falar com a gestante, mas também incluir outros atores importantes, os homens, a avó, o avô, a comunidade no seu lado. Essa ação de comunicação, ela não só visou e visa as mulheres, as adolescentes, as adultas e as jovens, mas também se propõe a dialogar com outros grupos prioritários, com os homens, com os parceiros, com os companheiros destas mulheres, adultos e jovens, com os familiares, com os profissionais de saúde, incluindo as e os agentes comunitários de saúde, as e os agentes de endemias, mas também com profissionais de educação, profissionais de assistência social e, sobretudo, com as lideranças comunitárias. E nós fomos construindo essa história em conjunto. Nós ouvimos, nós sistematizamos, nós registramos a fala destas mulheres, destes homens, fossem eles na idade adulta, entre os mais velhos e entre os mais jovens. E temos um repositório com muitas histórias de direitos promovidos, de direitos violados num contexto do Zika. Ainda falando sobre a importância de envolver, de dialogar, de comunicar para outros públicos, que não só o setor saúde, que não só as mulheres, nós trouxemos um relato da ONG Curumim, que também foi parceira da nossa iniciativa e que trabalhou prioritariamente no município de Goiânia, também em Pernambuco. E aqui é a fala da diretora de ensino da Secretaria de Educação do município de Goiânia, falando que eu acho que a Secretaria de Educação tem uma responsabilidade muito grande em implementar e construir espaços de discussão para as nossas mulheres e adolescentes. E aqui é uma reiteração da importância da intersetorialidade. Que mudanças que nós esperamos construir ou fomentar, estimular nesse processo de agir comunicativo e de mobilização e de escuta qualificada, tanto das mulheres nas comunidades, mais uma vez, quanto dos profissionais, das gestoras, dos gestores, em especial no setor saúde. Nós queremos promover com esse movimento mudanças relacionadas à vida e ao exercício de direito daquelas mulheres que desejam adiar a gravidez em tempos de emergência sanitária e garantir que elas tenham as informações e os meios para fazê-lo. A autonomia reprodutiva das mulheres, das jovens, é o fundante da nossa ação. Nós trabalhamos, o Fundo de População trabalha para construir um mundo onde toda gravidez seja desejada, possa ser planejada. Para garantir isso, é preciso informação, serviços e meios para fazê-lo. Tomada de decisões voluntárias prescinde destes elementos. As mulheres que desejam engravidar, ainda que
num contexto de emergência sanitária, porque também elas não podem ter o seu direito de decidir pela gravidez nesse momento, ainda que num contexto de emergência, elas devem ter, mais uma vez, informações, apoios e meios para garantir que a gravidez seja segura. Aquelas que estão grávidas precisam ser orientadas durante o pré-natal sobre como se prevenir da infecção, inclusive a prevenção da transmissão sexual. Precisam saber sobre as suas consequências. Muitas mulheres seguem não sabendo que, uma vez grávidas, para manter a sua vida sexual ativa e se prevenir contra a infecção, que é preciso usar o preservativo. Mas o preservativo, o método de barreira, é sempre pensado como um método de dupla proteção. Mas dupla proteção, um método contraceptivo e um método que previna as infecções de transmissão sexual. Mas se nós não falamos que o Zika também é transmitido sexualmente, essas mulheres não saberão que estão em risco. Aquelas que são diagnosticadas com Zika e que já estão grávidas ou cujos bebês tenham microcefalia e precisem de apoio, quais são os apoios que devem estar disponíveis? Quais são os serviços? Que informação elas precisam ter? Como elas podem estar munidas destas informações para reivindicar os seus direitos e, sobretudo, para ajudar no processo de qualificação da oferta dos serviços? E também os parceiros dessas mulheres, que não queiram engravidar ou que queiram se prevenir em relação à infecção. Precisam ser mobilizados, precisam ser engajados num processo que seja de autocuidado e cuidado com a sua parceira. Ninguém cuida do outro se não tiver uma noção do quanto é importante cuidar dele mesmo, né? Então, a construção das masculinidades e as imposições desses modelos de masculinidades também colocam os homens muitas vezes em contextos de vulnerabilidade. Então, a ação da saúde para convertê-los em sujeitos de direitos e também do direito à própria saúde é importante para garantir que eles sejam parceiros presentes e que nesta parceria sejam respeitosos e corresponsáveis, tanto em relação ao planejamento da vida reprodutiva quanto em relação à prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. Falar sobre Zika e a transmissão sexual também prescinde falar sobre sífilis, falar sobre as hepatites, falar sobre o HIV e falar sobre os dois métodos de barreira que são mais eficientes, o preservativo feminino e o preservativo masculino, né? Trabalhar para garantir que o acesso aos preservativos femininos seja um acesso universalizado é também um grande desafio. Nós contamos de algumas parcerias que foram instituídas para o alcance desses resultados, né? O Yalamucage, Curumim, Reprotai, Mulheres do Calafate, SOS Corpo. Desculpem. A ONG Gestos, essas são a SESI. Essas são organizações que estiveram conosco nessa primeira fase, fazendo toda a ação em campo. Mas também outras instituições, como a Fiocruz, a OAB, a Comissão das Mulheres Advogadas, que foi se juntando a nós e que já realizou discussões sobre direitos das mulheres no contexto da epidemia do Zika.
E temos construído outras parcerias, por exemplo, o REP da Saúde, que é um grupo de mais de 200 jovens agentes promotores de saúde que atuam em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro e que fazem ações nas unidades, em especial nas unidades de atenção básica do Rio de Janeiro, que também aderiram à campanha Mais Direitos, Menos Zika, e o Dream Team do Passinho, que foi quem elaborou a música que dá voz à campanha e que fala sobre a importância da mobilização da comunidade, da juventude, para ter maiores informações sobre prevenção, em especial com foco no uso do preservativo. Estes jovens do Dream Team do Passinho, junto com CONAS, CONASEMS, estiveram presentes conosco no lançamento público desta campanha, que aconteceu no último dia 16 de novembro, em Porto Alegre, durante o primeiro Simpósio Internacional de Saúde da População Negra. E, mais uma vez, a importância desse diálogo ativo com a juventude e a importância do acesso universal aos métodos contraceptivos e, aqui, em especial, ao preservativo feminino. Uma das ONGs, que é um coletivo de jovens pela defesa dos direitos sexuais e dos direitos reprodutivos, que é o coletivo Mangueiras, o projeto deles e delas era Infobike. Elas saíam com bicicletas pelos bairros de Salvador e de Recife, falando sobre o Zika, sobre prevenção, sobre direitos sexuais, direitos reprodutivos, e apresentaram para nós essa oportunidade como uma porta de entrada. O relato do coletivo Mangueiras na comunidade traz para a gente a seguinte mensagem: quando a gente chega na comunidade e vê que ela tem, entre outras demandas, ou uma ou outra demanda, a gente tem focado muito em falar sobre a transmissão sexual do Zika, que é algo que as pessoas não sabem. Como evitar, como se proteger e a importância da parceria com os homens. Coisas muito legais surgiram, como o interesse das mulheres pelo preservativo, pela camisinha feminina. Foi o que mais demandaram. A gente estava na rua e vinham mulheres de outras ruas correndo e dizendo: eu quero aquela camisinha que faz o 8. As principais mensagens dessa campanha, elas estão relacionadas à decisão voluntária das mulheres em engravidar. Então, decidir se vai engravidar ou não e quando isso vai acontecer é um direito fundamental da mulher e do casal. A epidemia do Zika tem um impacto direto na vida das mulheres e no exercício dos seus direitos, incluindo os direitos sexuais e os direitos reprodutivos. O acesso e o uso aos preservativos, sejam masculino, sejam feminino, permitem não só o planejamento da vida reprodutiva, mas também previne a transmissão do Zika por via sexual. Afinal, não basta usar repelente, tem que usar também a camisinha. E outra mensagem diz respeito aos profissionais de saúde, o papel fundamental que eles têm, que elas têm, no aconselhamento a essas mulheres, às adolescentes, aos jovens, para o planejamento voluntário da vida reprodutiva. Nós sabemos que uma atenção de qualidade faz toda a diferença. Nós sabemos que a possibilidade, o direito ao bem viver também está diretamente relacionada às ações da saúde